Hoje a gente vai falar sobre Quatro Meninas, longa-metragem dirigido por Karen Suzanne e roteirizado por Clara Ferrer. Um filme que chega com uma proposta muito potente: revisitar o Brasil de 1885, um momento histórico às vésperas da abolição da escravatura, através da história de quatro meninas negras que sonham em ter a sua liberdade. Mas será que essa promessa de revolução se sustenta na tela? A trama acompanha Tita, Lena, Francisca e Muanda, quatro meninas encarregadas de cuidar de estudantes em um internato no interior do Rio de Janeiro. Quando um romance inesperado coloca a vida de Lena em risco, os sonhos de fuga se transformam em necessidade e acaba virando uma realidade. E aí é nesse ponto que o filme dá a sua primeira grande virada. As quatro meninas negras fogem procurando a sua liberdade e as quatro sinhás brancas descobrem o plano e decidem ir junto. Aqui a gente tem uma ideia bastante instigante: colocar opressoras e oprimidas na mesma estrada, obrigadas a conviver fora da estrutura rígida da escravidão e lidar com as suas diferenças e, quem sabe, aprender uma com a outra. O grupo acaba encontrando abrigo em um casarão abandonado e esse espaço passa a ser um palco simbólico, um lugar onde teoricamente as hierarquias poderiam ser desconstruídas e todas aprenderiam de alguma forma a conviver com novas bases. Só que a execução desse conflito é um grande ponto fraco do filme. Porque enquanto as jovens negras estão ali experimentando uma chance de sonhar, de amar e vislumbrar um futuro possível, as brancas praticamente não se transformam. Elas resistem a qualquer tipo de mudança, elas não querem aprender a se virar sozinhas, elas não reconhecem os erros do passado, elas não têm sequer interesse em aprender coisas novas, elas continuam achando e querendo serem servidas. Assim, algum mínimo que seja, elas demonstram arrependimento real de atitudes racistas que tiveram. É aí que a gente chega no clímax da narrativa: as negras se sacrificando para salvar as brancas. Essa cena deveria e tinha toda a pinta de ser o ápice da sororidade feminina, da união das mulheres em meio à diversidade, mas na prática acaba soando muito mais como uma repetição de servidão. Ficou tão feio aquela cena, me entristece lembrar disso. Não existe desenvolvimento suficiente na relação em cada uma dessas meninas que justifique o gesto. Não há uma amizade construída, não há um arrependimento claro, não há troca verdadeira, não há nenhum tipo de aprendizado. E o que era para ser um momento catártico acaba soando meio que forçado. E o problema não para aí não, tá? O filme abre portas interessantes, mas não atravessa nenhuma delas com coragem. Tem muitas pontas soltas durante a história, existe um romance que surge na trama, mas não é explorado a fundo. Há a presença de um homem que poderia trazer novas camadas de conflitos ali para aquela história, para as meninas, mas a relação dele com uma das mulheres negras é deixada de lado e é tratada com uma superficialidade. E talvez o mais frustrante é que a única personagem branca que demonstra algum tipo de consciência mínima social, praticamente jogada de escanteio. É como se ninguém quisesse levar ela a sério. O roteiro parece temer a complexidade desse tipo de narrativa, preferindo manter as coisas do jeito que estão, naquela zona segura mesmo, sem ter vontade mínima de ousar ou fazer alguma coisa diferente. Só que é justamente essa zona segura que enfraquece demais quatro meninas. Porque no fim o longa acaba passando a sensação de que se contenta em parecer revolucionário, sem realmente mergulhar a fundo ali, principalmente nas contradições que ele apresenta. É como se toda a história olhasse ali e te dissesse: olha só que representatividade incrível que a gente está te mostrando. Olha só como a gente está exaltando essas personagens negras. Só que uma coisa que eu sempre falo é que representatividade não se sustenta apenas na ideia. Ela precisa estar ali no desenvolvimento, no conflito, nas escolhas narrativas. Ela precisa ser muito bem feita, para não cair na superficialidade, muito menos no clichê. Isso não quer dizer que o filme não tenha o seu valor, tá? A direção da Karen tem momentos de potência visual muito boas, e a escolha de revisitar esse recorte histórico sob o olhar de jovens, principalmente de jovens mulheres negras, é sem dúvida necessária. Mas o problema é que a obra não confia na força da própria proposta. Ao preferir uma resolução muito simplista, acaba desperdiçando a chance de criar uma narrativa realmente forte, impactante e transformadora. Quatro Meninas tinha tudo para ser um marco no cinema brasileiro contemporâneo, por se tratar de um retrato honesto das dores e de sonhos de mulheres negras no Brasil, no período ali do final do século XIX, aliado a uma reflexão sobre privilégios
e estruturas de poder que, de certa forma, vamos dizer assim, ainda ecoa até hoje. Mas no fim acaba entregando uma história que tenta costurar a revolução com um fio ali de sororidade que simplesmente não funciona, muito menos convence. Infelizmente minha nota para esse filme é 5 de 10, porque é uma ideia que merece ser reconhecida pela ousadia, mas ele não encontrou nenhum tipo de força suficiente, sabe? Não tem nenhuma força no desenvolvimento para sustentar o peso daquela narrativa, da própria proposta ali. Ficou com vontade de ver Quatro Meninas? Caso esteja vendo esse vídeo e já tenha assistido, o que você achou? Também ficou parecendo que ficou mais preocupado em parecer representativo do que desenvolver as relações de verdade? Ou você acha que a proposta funciona do jeito que tá? Não tem problema algum, tá? Não tem resposta certa. Comenta aqui embaixo porque eu adoro ouvir opiniões diferentes da minha. Se você gostou dessa crítica, se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber as notificações quando as críticas entrarem aqui. Me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e também me siga na newsletter, onde eu coloco as críticas primeiro por lá antes de chegar aqui no canal. Você recebe de forma gratuita diretamente no seu e-mail. É isso, até o próximo vídeo e tchau!